bem-vindos ao canal Tecnar Digital Solutions. Bom, eu vou falar sobre execução de scripts de Python dentro do Power Automate Desktop, mas utilizando a chamada pelo PowerShell. Porém, eu vou falar primeiro da action de executar script do Python que tem aqui e por que eu não uso ela. Ela está na versão 2 aqui. E também o script que eu coloco aqui, geralmente ele vai estar com um parâmetro de entrada, alguma coisa assim, e eu faço a execução dele e ele vai me dar uma saída. Na maioria das vezes eu não executo só isso, às vezes eu preciso executar coisas com a biblioteca do Selenium, do Pandas, do PyAutoGui, e isso aqui acaba me impedindo. Até porque eu preciso de interação com outros ambientes e eu não fico muito à vontade em fazer isso com ele. Então, geralmente chamo pelo PowerShell. Mas aqui também dá para brincar um pouco. E assim, mas fazendo um aviso antes. Se fosse para usar esse daqui, eu prefiro usar o VBScript, porque a interação com o Windows é melhor. Então aí dá para fazer tudo por aqui. Mas se eu estou aqui, eu posso fazer, por exemplo, essa parte da tratativa de uma variável de parâmetro. Que seria o que? Por exemplo, eu teria uma declaração de variável, por exemplo, A, B e C, e vou fazer uma equação de segundo grau. Então eu tenho que descobrir o meu delta e também eu tenho que descobrir o meu x, meu x', certo? E para isso eu posso executar o script do Python, já deixei pronto aqui para economizar tempo, e vou explicar cada linha do código. Aqui é a equação padrão, que identifica uma equação de segundo grau, quando você tem valor de A, B e C, e ax elevado ao quadrado mais bx mais c. E se for igual a zero, aí você pode fazer a descoberta do delta primeiro. E o meu v delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, tipo, eu vou precisar saber da vx1 e da vx2, que vai ser meu x' e x'2. E aí é menos b mais raiz de delta dividido por AC. O vx'2 seria a mesma coisa, só que usando sinal de negativo. E aqui que vem a sacada da coisa. O meu print vai transportar para minha variável de output essa informação. Vou deixar um message box aqui e vou rodar para executar. Então você pode ver que qualquer coisa que você usasse aqui, ele ia fazer isso, transformar os dados de entrada, fazer um cálculo e dar o dado de saída. Aqui, simples, é pegar e dar substring e também split aqui. E aí já dá tudo certo. Ou replace, melhor dizendo. Bom, essa limitação de library, esse retorno do print, esses problemas de versões é o que faz eu não usar esse cenário, tá? Agora eu vou falar como que o Python chama o PowerShell. E vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer com um pouco mais de conteúdo dentro de um arquivo Python mesmo, ok? Bom, agora eu consigo usar um arquivo Python para poder trabalhar com isso. Então na minha pasta aqui do Google Drive eu deixei já um lugar separado para ela. E bom, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu estava fazendo lá, porque eu vou usar funções, vou ter um pouco mais de liberdade. Lógico, vou estar usando o arquivo Python, né? Na versão que eu quero, no ambiente que eu quero, e se eu quiser até no ambiente virtual que eu quiser. Começando que eu vou importar 3 bibliotecas aí, que já são ativas, então não vai ter problema nenhum. Eu não vou precisar instalar nada de novo. E aí eu criando uma classe para poder receber as 3 variáveis. A variável A, B e C. Você vê que aqui ela ainda não tem uma atribuição para a variável de input. Ela é só para ser chamada na classe mesmo, que vai ser instanciada. E aí depois você tem uma função que vai ser para calcular o delta. Então o b ao quadrado menos 4ac ele vai estar dessa forma aí. Aqui eu tenho o cálculo do x1 e também do x2, onde eu já vou usar a biblioteca do math para poder calcular a raiz quadrada. E aqui eu vou registrar um TXT. Por quê? Aqui eu vou ganhar a liberdade de escalonar o jeito que eu quero fazer os cálculos. Se eu quero fazer num grande volume, se eu estivesse usando uma biblioteca do Pandas para ler um certo DT, para poder pegar todos e processar um monte. Imagina que eu tenho uma tabela com 500 linhas e cada linha tem a variável A, B e C dentro dela. Então eu poderia fazer desse jeito para poder gravar, tanto no banco de dados quanto no arquivo TXT e depois
tratar esse arquivo TXT, eu teria essa oportunidade. A única observação aqui é o VPF, que eu vou mostrar daqui a pouco o que está acontecendo. E aqui registrar TXT vazio, lógico. Se você tiver um delta negativo, você não tem o que fazer com a informação. Mas o vMessage também vai vir aqui embaixo. Então a minha variável da main, fora da classe, e agora é o ponto mais importante de todos, é o meu sysarg variable, ele vai estar em partes. Então se você definir 3, você vai ter 3 desses argumentos lá, que você tem que chamar, daqui a pouco eu vou mostrar onde, no PowerShell, lógico. E o VPF ele vai pegar o diretório, o nome do diretório que você está, para você poder escrever a sua planilha, ok? E aí eu faço o distanciamento da minha classe, definindo as variáveis que eu acabei de distribuir aqui, e o cálculo do meu delta vai ser para poder executar a função que, se for menor que 0 esse delta, ele vai registrar o TXT vazio, ok? Se não, ele registra o TXT normal. Aqui está pronto o arquivo, então ele está recebendo as 3 variáveis. Se você colocar 1, 2 e 3 aqui, vai executar sem problema, relacionado por ser um programa de Python. Então se eu apertar um Start Debugging aqui, ele vai executar e vai dar para mim a informação que eu preciso. Olha lá, o delta é -8, então é um delta negativo, não possui raízes reais. Então aqui ele já está funcionando, só que com esses argumentos ele vai pegar e vai chamar certinho para mim lá. Bom, vamos para o Automate então. Bom, aqui no Power Automate eu vou chamar usando PowerShell aquele script Python, certo? Então eu começo definindo uma variável para caminho pasta, por quê? Porque meu arquivo Python está nessa pasta aqui, certo? Então aí eu vou declarar as 3 variáveis, vou deixar aqui no comentário do que eu coloquei, né, para descobrir o delta e o x, que são as contas mais importantes. E aqui vou definir uma variável de acesso pasta, que é o que? Para dar o comando cd para o caminho da pasta, que é esse aqui que eu declarei no começo. Ou seja, se eu trocar de computador é só usar o caminho pasta que vai dar tudo certo ali. É só botar o endereço novo aqui. A chamada da variável do Python eu coloco sempre assim, ó. Isso daqui é o que vai estar escrito no PowerShell para poder... Isso daqui é o que vai estar no PowerShell para poder chamar a execução em Python em si, que é o comando Python, executar o arquivo do Python que você quer, pode ser teste.py, qualquer coisa, e aí as variáveis de parâmetro, que no meu caso é A, B e C, e olha só, separada por espaço apenas. E aqui no final, executar o script do PowerShell, aí eu coloquei aqui acessar G2 pontos, depois ele fazer o acesso à pasta do CD Gmail Google Drives e o acesso ao Python, que é o comando Python execução python.py var A, B e C. Só para você entender, eu vou deixar uma caixa de mensagem, que essa é a parte principal do vídeo. Não tem nenhum arquivo na pasta, então vamos executar para testar, mas vamos botar 1, 5 e 0, que é o nosso clássico. Pronto. Então, para você entender, isso daqui é exatamente a mesma coisa se eu fosse abrir o PowerShell aqui e começasse G2 ponto e depois dar o comando de CD do Google Drive meu e depois executar esse arquivo Python colocando uma diferença aqui. Ele já executou, tá? Vamos pegar aqui para dar uma olhada. -11, delta negativo, não possui raízes reais. É isso aí. Então você vê que a execução dele para o script Python está bem aqui. Comando de Python, nome do arquivo e parâmetros que você vai definir para poder atribuir alguma coisa a ele. Bom, a gente fica por aqui. Eu vou trazendo mais novidade para vocês. Se inscreve no canal aí, visita o site da Tecnar Digital Solutions. Se precisar de alguma coisa de automação de processos, fale com a gente e com certeza a gente vai conseguir algo muito bom para vocês aí no mercado, trabalhando com as melhores ferramentas, Power Automate, Automation Anywhere. Somos revendedores da YPF, partners, também somos partners da Zoho, Suite Zoho Finance. Então tudo que você precisar aí pode contar com a gente, siga a gente que a gente sempre vai trazer uma dica muito valiosa aqui para vocês. Muito obrigado.